Graça e paz, meus irmãos, é um grande prazer estar aqui com vocês. Mais um estudo de quarta-feira, falando um pouco mais do Evangelho, da salvação que temos em Cristo Jesus. O nosso estudo hoje é o último estudo de janeiro e será um grande prazer estar aqui com vocês. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no Salmo 15, melhor dizendo, Salmo de número 15. Nós vamos ler este salmo e depois iremos fazer uma oração. Salmo 15 diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que, os, o que a seus olhos tem por desprezo réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que empresta o seu dinheiro, o que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Este é o Salmo de número 15 e é muito interessante, porque ele começa com duas perguntas, né? Quem habitará no seu tabernáculo e quem habitará no seu monte santo? E a ideia de monte aqui é porque Israel estava construído em cima do monte e no monte, né, em Israel havia o templo. Então aqui a ideia é quem habitará no teu tabernáculo. O tabernáculo era um protótipo do templo. Aqui a ideia é da mesma pergunta: quem habitará no lugar de habitação de Deus? Né? Quem estará com Deus? Quem pode entrar onde Deus está? Ah, Aí ele diz: o que vive com integridade, pratica justiça, fala a verdade e assim por diante. Esse salmo aqui, ele dá um padrão para nós muito complicado, porque se formos parar para pensar, nós não somos dignos, né? E nós não somos mesmo dignos. E o único que cumpre isso que o salmista diz aqui integralmente é Jesus Cristo. Por isso que o fato de nós entrarmos ao Santo dos Santos e ter esse relacionamento com Deus e orar a Deus e abrir, né, os nossos corações a Deus e falar diretamente com Deus é por causa do justo, né, que nos fez justos. É por causa daquele que morreu, que nos deu a capacidade de morrer com Ele e ressuscitar juntamente com Ele. É aquele que nos deu a capacidade uh, de ter uma vida nova juntamente com Ele. Por isso que nós podemos orar a Ele. Por isso que nós clamamos a Ele. Por isso que estamos aqui. E é por isso que nós vamos orar a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo para Ele, para que Ele fale aos nossos corações nesse estudo. Vamos fechar os nossos olhos. Ó Pai Santo, nós queremos te bendizer e te glorificar e te honrar pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Clamamos, Senhor Deus, para que o Senhor seja o nosso Deus constante, o nosso Deus amoroso, o nosso Deus que, que é presente em nossas vidas, ó Pai. Oramos pela Tua graça, oramos para que o Senhor, ó Pai, fale aos nossos corações e para que o Senhor perdoe os nossos pecados. Pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, vamos abrir lá nossas Bíblias, lá no livro de Efésios, tá? Livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 17 em diante. Efésios 4, de 17 em diante. Diz assim: Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração,
os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais no novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe segundo as suas próprias mãos o que é bom, para que tenham com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçai o Espírito de Deus, nos quais fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando os outros também, como Deus também em Cristo vos perdoou. Amém. Bom, seguimos o nosso estudo, né, sobre... a gente está falando muito sobre ressurreição esse período, né? E como a ressurreição tem que fazer parte de nossas vidas. Estudamos com base, basicamente, o livro de Colossenses e Efésios, fazendo esse comparativo. E tivemos no meio o capítulo 15 de 1 Coríntios, que é o capítulo da ressurreição de Paulo, né? Mas o foco é, por causa da ressurreição de Cristo, nós temos a ressurreição. Nós podemos ter a ressurreição. Por causa da morte e da ressurreição de Cristo, nós podemos morrer e ser ressurretos e viver de uma maneira diferente, tá? No último estudo, nós vemos como devemos viver a partir dessa ressurreição. E o foco foi muito na questão comunitária, na questão do serviço ao outro, como os outros podem nos ver. E hoje nós vamos falar também sobre esse tema, sobre servir, mas de algo partindo mais de nós, assim. Como nós podemos viver, agir, como nós podemos lidar com tudo isso, tá? Interessante aqui que Paulo apela aos convertidos da igreja de Éfeso para que deixe o antigo modo de vida. E olha que interessante. No início do livro de Efésios, quando nós lemos capítulo 2, estudamos o capítulo 2, nós vemos Paulo falando da graça de Deus, que não é somente agora para o povo judeu, mas alcança os gentios, e através dessa graça, dessa ressurreição em Cristo Jesus, o povo gentio, que antes não era povo, agora é chamado de povo do Senhor. No nosso texto aqui, Paulo, no início, ele fala que esses convertidos da igreja de Éfeso, eles não deveriam agir mais como os gentios. Eles continuam sendo gentios porque eles são tementes a Deus, crentes tementes a Deus, acreditam em Jesus, mas não são do povo judeu. Mas eles não são gentios com a ideia de ser alguém que seja contrário a Deus, quase sendo um pagão, vamos dizer assim. Então, Paulo está falando assim, olha, vocês não devem viver como gentios, como um sinônimo de paganismo, com aqueles que são pagãos, né? Paulo mostra para eles que eles devem abandonar a vida, o modo de viver do antigo homem e ter então esse modo de viver em Cristo Jesus, né? Colocado novo em Cristo Jesus.
E a vida desses gentios, desses pagãos, desses não convertidos, ele retrata de um jeito duro, duro demais. Ele traz a preocupação de coisas vazias, mentes obscurecidas e coração petrificado. Olha só que interessante. Ele fala que esses gentios que estão contrários... Lembra que ele está olhando para Efésios, uma cidade gigante, muito importante do Império Romano, portuária, uma cidade onde existia o templo da deusa Diana, né, que é o templo ali que tinha muita promiscuidade no seu culto. Então ele está falando de uma cidade promíscua, tá? Então olha só o que ele diz. Esses gentios, esses pagãos, eles vivem de acordo com a vaidade dos seus próprios pensamentos. Verso 18, obscurecidos de entendimento e alheios à vida por causa da ignorância, que vivem pela dureza do seu coração. Olha só que interessante. Paulo dá 3 características desses gentios. Eles procuram uma vida vazia, mente obscurecida e coração petrificado. Tá? Procuram coisas vazias, eles trazem essa ideia de propósito, o propósito da vida deles é vazio. E essa palavra vazia ali, né, de algo vazio, é muito usado em um livro do Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, tá? O Novo Testamento foi escrito em grego. Mas depois de alguns anos, houve a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, e o nome dessa tradução foi chamado de Septuaginta, tá? E o interessante é que na Septuaginta, palavras utilizadas ali, a palavra utilizada para vazia aqui no texto de Paulo, é usado na Septuaginta lá em Eclesiastes, capítulo 1, verso 2, e constantemente no livro de Eclesiastes, para mostrar que tudo é vaidade. Vaidade. Tudo é vaidade. As coisas que eles buscam, na verdade, parecem lindas. São aquelas bolhas de sabão que, quando ilumina, cai o raio do sol, cai a luz ali, parece algo lindo, mas explodem e não há nada dentro. É vaidade. O propósito da vida deles, a ação da vida deles, o que eles buscam é vaidade, não vale nada, é inútil, é ineficaz. Paulo está dizendo que esses gentios não convertidos, o que eles têm de propósito na vida, o que eles buscam aos seus próprios olhos e pensamentos, não vale nada. É inútil, é ineficaz. Como diz lá em Eclesiastes, capítulo 1, verso 2, tá? Quando ele fala sobre a vaidade. Vaidade de vaidade, correr atrás do vento. É isso que ele está falando. E Paulo diz, ele vai seguindo o texto, e ele fala que, no verso 18, que essas pessoas têm uma obscuridade no entendimento. E eu pesquisei muito sobre o que é obscuridade aqui. Lembra? Na Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento, essa palavra no grego ali para obscurecidade aparece também lá no Antigo Testamento, e aparece em Êxodo capítulo 10, versos 21 e 22, por exemplo, quando Deus manda as 10 pragas do Egito. E uma das pragas é a praga das trevas, tá? E Deus fala para ele Moisés estender o braço, né, em direção ao Egito, que viria trevas. E as trevas, o texto vai nos dizer que é tão grande, mas tão grande, o verso 21, é como se eles pudessem apalpar as trevas, como você pudesse pegar as trevas, de tão densas que elas são. E o texto vai nos dizer que por 3 dias ninguém via nada. Por 3 dias os cidadãos do Egito ficaram no mesmo lugar. 3 dias. De tão duro eram essas trevas.
Paulo usa aqui para que esses pagãos, esses gentios contrários tenham o entendimento, o entendimento dos seus corações tão duro quanto as trevas das pragas do Egito. Era um entendimento obscurecido, ao ponto de pudesse apalpar, a ponto de você pudesse pegar essas trevas. A ideia aqui é algo terrível, uma obscuridade profunda, meus irmãos. E ele completa dizendo que eles têm um coração petrificado. Coração petrificado. A ideia aqui é uma ideia sombria também e terrível. A palavra usada ali, poros, é traduzido, tem a ideia de uma pedra mais dura do que o mármore. Significa que uma pessoa que perdeu todo e qualquer poder de sensação. Uma pessoa que perdeu todo e qualquer poder de sensação. A única coisa que a pessoa pode ter e pode querer e tem algo incansável e insaciável é a luxúria e os seus desejos. É algo que suga, que ela quer constantemente a luxúria e os seus desejos. Ela pensa realmente em si. É a expressão de você estar curvado ao próprio umbigo. É você fortalecer e querer os seus desejos constantemente e isso nunca te saciar. Isso será algo incansável na sua vida. É isso que Paulo está dizendo que essas pessoas, esses gentios, esses pagãos, eles são vazios, né, de propósito de vida. Parece lindo, mas são vazios. Paulo diz, olha, eles têm um coração, eles têm uma mente tão dura, tão em trevas, que parece que você está pegando essas trevas. E Paulo diz que eles têm um coração petrificado, uma pedra mais dura do que o mármore, que a única coisa que eles procuram é os seus desejos e a luxúria, mas isso é insaciável. É uma busca incansável de algo que não vai saciá-lo. Isso é muito presente nos nossos dias. Quantas vezes você viu notícias de televisão de pessoas que se definem por algo que você olha que parece lindo, mas são bolhas de sabão, que não são nada. Quantas vezes você vê pessoas que parecem tão sábias, tão lindas, mas, na verdade, meus irmãos, são pessoas que estão com o coração petrificado, que estão com a mente, na verdade, obscurecida. Pessoas que são tão sábias, você fala, nossa, que pessoa sábia, mas na verdade acredita em cada coisa, em cada coisa. Ou então, pessoas com o coração petrificado, duros, que aparentam ter uma vida, uma sensibilidade muito grande, mas na verdade está pensando somente em si, está pensando somente nos seus desejos, está pensando nos seus prazeres. E como diz um pastor, né, que conta a história, que são os 3 desejos: dinheiro, poder e sexo. É isso que degrada o ser humano: dinheiro, poder e sexo. E essas pessoas aqui têm isso na sua vida. E Paulo está dizendo aqui para os cristãos de Efésios, ele fala assim: não vivam mais dessa maneira. Não vivam mais assim. Pelo contrário, vocês têm que viver de acordo com o que aprendestes de Cristo. Como Cristo viveu, como Cristo agiu. E ele faz até um questionamento: se isso realmente aconteceu, se vocês foram realmente instruídos, como diz o verso 21. E no verso 22 diz assim: no sentido de que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem,
que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renovaste no espírito do entendimento. Vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês, revestidos do novo homem segundo Deus. Então não vivam dessa maneira como esses pagãos. Não vivam assim. Mudem esse jeito de agir, de pensar. Vivam segundo a ressurreição. Verso 25 vai nos dizer e vai nos introduzir com uma palavrinha de conclusão. Por isso, né? No grego é o gar. Então, por isso, deixem a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Ou seja, deixe de falar mentira. Vocês são membros do mesmo corpo. Uma mão não vai falar para o outro pé mentiras, porque fazem parte do mesmo corpo. Então deixem a mentira. Ele completa no 26, irai-vos, mas não pequeis. E esse daqui é muito interessante, porque a ideia de irar aqui é uma ira contra as injustiças, contra o pecado, contra o engano, contra tudo que provém contra Deus, né? E eu citei aqui algumas pessoas, né, que iraram com algumas situações e lutaram para que isso mudasse. E agiram de uma maneira sem que fossem escândalos. Por exemplo, nós temos o William Wilberforce. Tem até um filme sobre ele, que ele foi o responsável de mudar a questão da escravatura na Inglaterra, e da Inglaterra veio para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil. Foi um companheiro dele que escreveu a música Amazing Grace, né? Então ele lutou no parlamento inglês contra a escravidão. Ele se irou contra essa situação e agiu contra. Nós temos também Martin Luther King, que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos e é reconhecido não somente no meio cristão, mas no meio fora o cristianismo, da importância dele, né? Era um pastor batistas, né? Os discursos dele que ele citava, que são tão famosos, são sermões que ele pregava. Então, nós temos que irar com essas situações do nosso mundo, contra a corrupção, contra a fome, contra o pecado, contra tudo isso e agir, né? Outro dia eu fui no consulado lá lá em São Paulo, no consulado do país onde iremos. E no meio da rua, quando eu estava chegando no consulado, tinha um morador de rua completamente nu. E as pessoas passavam e ele mexia e era algo... e muitos ali passavam dando risada. No primeiro momento que a gente olha e a gente se escandaliza, o que esse homem está fazendo? Isso é errado, cadê a polícia para impedir? O cara, rapaz completamente nu. Mas você para e fala assim, olha qual é a situação que ele está, degradante. Um homem criado à imagem e semelhança de Deus, corrompido pelo pecado, mas criado à imagem e semelhança de Deus. Nessa situação. E isso tem que nos provocar a ira. A ira não contra o homem, não contra, mas contra a situação que ele está vivendo. Verso 29 diz, não dei lugar ao diabo. Isso é muito interessante. Não deixe brecha para o diabo. Ao ponto que aquele que furte, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenham com que acudir o necessitado. Olha só, você trabalha não para acumular riquezas, mas para que você tenha com que acudir o necessitado. É isso que Paulo está ensinando aqui para a igreja de Efésios. Ele continua. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que
ouvem. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, a palavra torpe aqui é algo muito interessante, porque a ideia da palavra torpe é uma palavra podre, uma palavra podre mesmo, porque é a mesma palavra usada lá para Mateus capítulo 7, verso 17, quando diz da árvore dos frutos, né? A árvore que produz frutos ruins e a árvore que produz frutos bons. A árvore que produz frutos ruins é a palavra torpe, de podre, frutos que não prestam, que são cortadas e jogadas fora. Então, Paulo está usando essa mesma palavra aqui para dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, nada de podre, mas sim unicamente que for para edificação, conforme a necessidade, e transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, e fossem selados para o dia da redenção, e não entristecer o Espírito Santo é agir contra a orientação do mesmo. Paulo está dizendo aqui para nós como é viver segundo a ressurreição, como é viver segundo a palavra do Senhor, segundo a orientação do Senhor, como é viver segundo a vontade do Senhor. Meus irmãos, estamos acabando mais um estudo. E o que eu desejo para a igreja é que vocês possam viver a cada dia mais segundo a ressurreição, segundo Jesus Cristo, segundo a nova vida que Ele nos deu, segundo a vontade de Deus. Porque afinal, quem habitará no seu santo monte? Quem habitará no tabernáculo do Senhor? É aquele que é digno, Cristo Jesus, que nos fez digno, porque um dia Ele morreu a nossa morte para que possamos viver a sua vida. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos fazer uma oração para terminar. Ó Pai Santo, bendizemos e adoramos a Ti pelo Deus maravilhoso que és. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e pedimos que o Senhor nos oriente, nos guie e nos capacite, Senhor Deus, a vivermos segundo a Tua vontade, Pai. Não deixe, Senhor Deus, que pequemos contra o Senhor. Impeça, Senhor Deus, para que não agimos contra a vontade do Senhor, Pai, contra a orientação do Seu Espírito Santo. Faça com que nós vivêssemos segundo o Senhor quer que nós vivamos. Nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Precisamos do Senhor, ó Pai, por isso nos capacite a isso. O Senhor que efetua tanto o querer como o realizar. Não deixe, Senhor Deus, com que pensemos que vamos viver e agir segundo a nossa força, mas em nome de Jesus. Não nos deixe, Senhor Deus, viver de uma maneira pecaminosa, com o coração obscurecido, com o coração duro, com entendimento em trevas, com uma vida completamente contrária ao Senhor. Nos faça viver segundo a Tua vontade. Cuide, Senhor Deus, daqueles necessitados da igreja, dos desempregados, dos doentes, que o Senhor traga consolo, força, cuidado, agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.